Depois da notícia de que o Corinthians busca um volante de protagonismo no cenário mundial, muito torcedor alvinegro passou a especular Paul Pogba como reforço para 2025. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Corinthians para esse nome. Bora te atualizar também sobre o Flamengo respondendo a John Textor. O dono da SAF do Botafogo havia provocado o Fla e houve uma resposta. Preciso falar também sobre o Cruzeiro. Depois de mais um tropeço, o Pedrinho BH prometeu reforços de peso para o próximo ano. Tem novidades também sobre a dívida do São Paulo. Falo sobre o Atlético Mineiro com um desempenho horroroso diante de times que brigam na parte de baixo da tabela. Para completar, chances de título do Campeonato Brasileiro, tudo sobre a proposta para a SAF da Portuguesa, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de AfaPlay. Se você, como eu, gosta de fazer uma aposta esportiva, você precisa conhecer a AfaPlay, site criado para te ajudar na hora de fazer a sua aposta. Eles fazem um trabalho sujo de estudar absolutamente todas as partidas, reunindo profissionais especializados no assunto e sem qualquer custo. Como é que funciona? O AfaPlay está no ar como um site, você vai acessar com o link que eu estou deixando no comentário fixo e na descrição do vídeo e vai ter acesso a todos os conteúdos de Campeonato Brasileiro de Série A, Série B, Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Campeonato Francês, Italiano, enfim, uma variedade de opções. Por exemplo, nessa quinta-feira tem Liga Europa. Estou mostrando na tela algumas das partidas dos jogos de hoje e vou clicar nesse Lazio versus Porto para vocês entenderem como é que funciona o trabalho dos caras. Primeiro, as cotações para esse jogo. Depois, uma visão geral das equipes, todos os detalhes que você precisa saber para fazer a sua aposta. Eles também dão sugestões e dicas legais para os jogos, classificação, prováveis escalações e muito mais. Repito, tudo absolutamente de graça, algo super importante para você aumentar suas chances de vencer na hora de apostar. Para completar, vou lembrar, link no comentário fixo e na descrição do vídeo, você clica em qualquer um deles e divirta-se sem moderação. Só é importante lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade para fazer sua aposta e jogar sempre de maneira responsável. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com informação importante. O Red Bull Bragantino 2, segunda equipe do clube Red Bull Bragantino, decidiu solicitar sua licença das disputas de todos os campeonatos por um período de 2 anos. Dessa maneira, a equipe B do Red Bull Bragantino não disputará a Série A3 do Campeonato Paulista, que equivale à terceira divisão. Essa vaga será ocupada pelo 15 de Jaú, que havia sido o terceiro colocado da quarta divisão do futebol paulista. Será que isso é um indício de que o Red Bull Bragantino enfrenta problemas no Brasil? O que eu consegui apurar é que não, é que no entendimento do pessoal da Red Bull, o time de Bragança já é suficientemente importante, não há necessidade de ter duas equipes. Preciso te contar agora sobre detalhes da proposta que a Portuguesa tem para se transformar em SAF. Na noite dessa quarta-feira ocorreu uma reunião no Canindé com a presença de 200 torcedores. Essa reunião inclusive foi repassada, foi transmitida ao vivo para quem quisesse assistir. E o pessoal da XP, da Tauá e da Reef, as três empresas interessadas em comprar a SAF estiveram lá para dar todos os esclarecimentos. Ponto mais importante, há a promessa de que se a Portuguesa virar SAF e for vendida para esses grupos, a Lusa terá sempre a maior folha salarial nas divisões que disputar, exceto no Campeonato Paulista da Série A e numa eventual Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, a Portuguesa joga a Série D no ano que vem, certo? Ela vai ter a maior folha salarial da Série D. Se ela sobe para a Série C, mesma coisa. Na Série B também, a menos que tenha um time gigante na Série B disputando com a Luz. Outra coisa importante que eu queria contar para vocês. A promessa de investimento com o futebol, ou melhor, o orçamento do futebol será de 263 milhões de reais entre 2025 e 2029. Essas cifras contemplam 44 milhões para a base, 50 milhões de reais na compra de atletas até 23 anos, 144 milhões de folha de cada uma divisão, 18 milhões no centro de treinamento e mais 7 milhões de futebol feminino. Os objetivos da SAF: fazer com que a Portuguesa se mantenha na primeira divisão do Paulista em 2025 e em 2026, chegue às quartas de final em 2027, à semifinal em 2028 e 2029.
Em relação à Copa do Brasil, primeira fase em 2025, segunda fase em 2026, terceira fase em 2027, oitavas e quartas em 2028 e 2029. E aqui a parte mais importante, os objetivos para o Campeonato Brasileiro: subir da Série B, da Série D para a Série C no próximo ano, para a Série B no ano seguinte, 2 temporadas na Série B até alcançar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2029. Portuguesa também terá, de acordo com Beringer e Alex Borgoá, que estão tocando esse projeto da SAF, parcerias estratégicas com Benfica, Lens, Brest, Monza, LDU, Charlton Milionários, Padova, Brooklyn e Ascoli. Já o estádio será completamente novo, uma arena multiuso para 30 mil pessoas em dias de jogos, 40 mil pessoas em dias de shows. Portuguesa também ganharia um clube vertical com um edifício, uma série de modernidades. Para completar também, será construído um edifício garagem com capacidade para 2.500 vagas e com o teto desse edifício garagem com 16 mil metros quadrados para ser explorado para uma série de eventos. Importante lembrar que essa primeira proposta feita pela SAF foi apresentada no dia 9 de outubro e há pressa para resposta. Os responsáveis pela SAF gostariam de assumir a Portuguesa o mais rápido possível para que eles possam montar um time adequado para a disputa do Campeonato Paulista, que começa em 15 de janeiro. O que deu para perceber é que a torcida comprou o discurso e vai aprovar essa ideia. Resta saber se os homens do Conselho Deliberativo vão pensar da mesma maneira e a gente vai acompanhar de perto, beleza? Hora de falar sobre as chances de título no Campeonato Brasileiro. De acordo com o GE, o Botafogo se tornou o grande favorito, com 78,5% das chances de título, isso graças aos 6 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. Verdão aparece como o segundo com mais chances, só 17,6%. Fortaleza é o terceiro, 2%. Flamengo é o quarto com 1,4%, Internacional e São Paulo aparecem apenas para cumprir tabela, 0,3% de chance para o Colorado, 0,1% de chance para o São Paulo. A pergunta que eu quero deixar para você é: o Botafogo já se sagrou campeão? Tem alguma chance de o time de Arthur Jorge perder o título nessa temporada? Usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. A diferença do Palmeiras para o Botafogo é de 6 pontos. Os times ainda se enfrentam na casa do Palmeiras a 2 jogos do fim, na antepenúltima rodada, mas ainda que vença, o Palmeiras vai precisar contar com outros tropeços do seu rival. Quero falar agora sobre o desempenho do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, especificamente contra os times na parte de baixo da tabela, e eu posso contar que o aproveitamento é tenebroso. Dos 4 times que compõem o Z4, o Galo só tem uma vitória, 3-0 contra o Cuiabá. Também contra o Cuiabá, o Atlético somou 1 ponto no outro jogo, foram 4 pontos contra o Cuiabá. 1 ponto contra o Atlético Goianiense. O Lanterna virtual rebaixado venceu o Galo na noite dessa quarta-feira por 1-0 dentro de casa. Já havia empatado em 1-1 contra o mesmo Atlético no jogo de ida na casa do Galo. Aproveitamento de pontos contra o Juventude também não é bom, 1 jogo e 1 empate. Contra o Atlético Paranaense, outro que integra o Z4, não existiram jogos, as 2 partidas vão ocorrer na reta final da competição. Sobre outros times na parte de baixo da tabela, nos confrontos contra o Atlético, todos esses que eu vou citar a partir de agora já fizeram 2 jogos. Contra o Red Bull Bragantino, 6 pontos. Contra o Criciúma, 1. Contra o Fluminense, 1. Contra o Corinthians, 4. E contra o Vitória, 1. Desempenho tenebroso do Galo. Preciso te atualizar agora sobre as dívidas do São Paulo. O presidente Júlio Casares participou de um podcast, o podcast GoWare, e falou a respeito das dificuldades financeiras do tricolor e abriu para uma série de números. Abre aspas para o presidente: nossa dívida hoje é de em torno de 700 milhões de reais. Claro que é alta, mas quando você fala do potencial de faturamento anual, ela mostra que dá para ser equacionado. São Paulo tem faturado em média 700 milhões de reais, ou seja, a dívida do São Paulo equivale a 1 ano de faturamento. O presidente completou da seguinte maneira, abre aspas: para girar a máquina toda, o São Paulo tem de faturar cerca de 750 milhões de reais todos os anos. Só que os clubes hoje fecham essa conta vendendo atletas e eu, em 2023, se fizesse isso, teria uma chance quase zero de ser campeão. Na temporada passada, o Júlio não vendeu jogadores e conseguiu o título da Copa do Brasil. O presidente completa: se não vender um atleta por ano, no mínimo, a conta não fecha. Por isso a nossa conta não fechou no início do ano, mas tínhamos que buscar uma conquista importante, que era a Copa do Brasil. E ele completa: era o único campeonato que não tinha na nossa galeria e agora estamos trabalhando mais, fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para você é: que avaliação você faz do trabalho do presidente Júlio Casares?
tanto dentro de campo quanto na questão financeira. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Pedrinho BH. O dono da SAF do Cruzeiro prometeu reforços de peso. Depois de mais um tropeço, o Cruzeiro perdeu por 1-0 para o Flamengo dentro de casa no Independência nessa quarta-feira. Vaias para o time, xingamentos contra Matheus Pereira e o técnico Fernando Diniz discutindo com Matheus Pereira e também com o William. Matheus Pereira foi substituído no decorrer do segundo tempo, o que chamou bastante atenção. O Lautaro foi utilizado em seu lugar. Pedrinho BH disse o seguinte, abre aspas, a torcida tem razão, nós estamos precisando de jogador para fazer gol, não faz gol. Vamos trazer atacantes, no plural, para fazer esses gols. Nós vamos melhorar, fecha aspas. O dono da SAF do Cruzeiro anda bem desapontado com o desempenho do time e também com o trabalho do Fernando Diniz. O ataque marcou só 5 gols nos últimos 8 jogos, não balançou as redes contra Fluminense, Atlético Paranaense e Flamengo. A última vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro em 1º de setembro, contra o Atlético Goianiense, são mais de 2 meses sem triunfos. Com o Diniz são 8 partidas, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Depois da derrota para o Flamengo, uma faixa escrita salários em dia, porrada em falta, chamou a atenção. Torcedores também bastante irritados. Só para completar em relação à Raposa, o Pedrinho BH prometeu 50 ônibus de graça para torcedores que quiserem ir até o Paraguai para assistir a final da Sul-Americana. São 12 mil ingressos à disposição dos cruzeirenses. Há preocupação por conta da logística e da dificuldade em chegar ao Paraguai, de que poucos torcedores vão até a partida. Hora de falar sobre o Flamengo, que resolveu rebater John Textor, o dono da SAF do Botafogo, depois da vitória por 3-0 contra o Vasco na terça-feira, disse que ficou muito contente de ter conseguido chutar a bunda do Flamengo. Foi essa expressão que ele usou. O Bruno Spindel, o executivo de futebol do Flamengo, foi perguntado sobre o tema depois da vitória rubro-negra por 1-0 contra o Cruzeiro nessa quarta. O Spindel saiu pela tangente, mas quis diminuir o Botafogo, dá uma olhada na frase, abre aspas. Nem vi essa declaração. Aqui no Flamengo a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com outros clubes. A gente se preocupa com a nossa torcida, com os nossos atletas e em conquistar grandes títulos. O Flamengo só se preocupa com o Flamengo pela sua grandeza, fecha aspas. A impressão que dá é de que o Botafogo é menor e por isso se preocupa com os outros, pelo menos foi o que deu a entender o Bruno Spindel. Vitória do Fla importante contra o Cruzeiro, poupando 5 titulares. O Léo Ortiz, o Wesley, o Gerson, o Arrascaeta e o Gabigol nem foram relacionados. O Felipe Luiz conseguiu, com um time mesclado, com várias reservas, uma vitória importante que devolveu o Flamengo ao G4 entre os 4 primeiros, ultrapassando o Internacional. Só para completar, vale a lembrança de que o Fla tem suas atenções voltadas para o jogo do próximo domingo contra o Atlético Mineiro, partida de volta da final da Copa do Brasil, valendo um prêmio de 73,5 milhões de reais, além do título da Copa do Brasil e da vaga na Libertadores da América. Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de Paul Pogba pintar no Corinthians em 2025. Vou ser bem prudente e cauteloso para falar sobre o tema e peço que você preste bastante atenção. Nessa semana, o Macedo, que cobre o Corinthians, informou que o Timão tem a ideia de contratar um reforço midiático para o meio-campo e que o perfil desejado é de alguém com as características do Gerson. Essa é a informação, ponto final. O Corinthians também buscaria apoio da sua patrocinadora, da Esportes da Sorte, para viabilizar a contratação desse jogador galáctico, desse jogador de nome. Não houve nenhum nome especulado, exceto do Gerson, que serviu como referência, como comparação. Mas, quando surge uma notícia dessa, o torcedor corintiano começa a buscar no mercado alternativas. E um dos nomes mais falados entre torcedores foi o de Paul Pogba, francês de 31 anos de idade, que pertence ao Juventus, está suspenso por doping e voltará a jogar a partir de março. Primeira suspensão por testar positivo por testosterona era de 4 anos, ele conseguiu algumas semanas atrás uma diminuição da pena e a partir de março do ano que vem ele estará de volta ao futebol. Juventus já demonstrou que não tem a intenção de utilizá-lo. Juventus passa por uma enorme dificuldade financeira, 199 milhões de prejuízo, 199 milhões de euros de déficit na temporada passada. Houve uma redução do elenco, jogadores como o Chesney, como o Alexandro deixaram o clube e a Juventus pretende fazer o mesmo com o Paul Pogba, acertando uma rescisão de contrato de forma amigável. O vínculo só se encerra em 2026. Tudo porque o francês ganha
8 milhões de euros fixos por ano, mais 2 milhões de euros em bônus. Vamos trabalhar apenas com fixo, isso equivale a 50 milhões de reais por ano ou 4 milhões e 100 mil reais por mês. Existe uma chance grande, de acordo com a imprensa italiana, de que o Pogba, rescindindo o contrato com a Juventus, vire reforço de um time dos Estados Unidos. Boa parte dessa preparação que ele tem feito de forma isolada, sozinha, enquanto cumpre suspensão, acontece nos Estados Unidos. O Pogba parece ter uma relação importante com os Estados Unidos e atuar no futebol americano seria uma alternativa para ele. Onde é que surge o Corinthians nessa história? Só através de torcedores. Mandei mensagem para 2 pessoas diferentes, ambas muito próximas do presidente Augusto Melo. A primeira delas me respondeu da seguinte maneira: eu perguntei, você já ouviu falar de Pogba no Corinthians? Não acredito nessa história, nunca ouvi falar. Mandei para uma segunda pessoa do Corinthians e a resposta foi, Pogba, caramba, seria maravilhoso, mas nunca falamos sobre esse nome, fecha aspas. Corinthians teria capacidade para investir algo próximo a 4 milhões de reais para pagar o salário do Pogba? Certamente sem a ajuda de parceiros, não. Também já havia contado para vocês que a Esportes da Sorte ainda não embarcou nessa ideia de bancar mais um jogador para o Corinthians. Ela já tem uma parceria assim com o Memphis Depay, pagando 80% dos vencimentos do francês. Portanto, francês não, o Memphis Depay holandês. Em relação ao francês Pogba, haveria necessidade de uma nova discussão. Se eu fosse torcedor corintiano, não embarcaria nessa. Se pintar esse reforço midiático para a função de volante, imagino que seja alguém mais barato. E você, gosta do Pogba? Pensa que poderia haver essa possibilidade? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!